Bem, a nossa audiência, estamos aqui nesta oportunidade para gravar mais uma porção da Palavra de Deus sobre a temática Quando Deus diz não. Temos um texto básico, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis. Vamos ler o capítulo número 2, o versículo de número 17, somente a parte A, que nos diz assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Uma criança, quando pede algo aos seus pais e não é atendido, às vezes a criança não concorda e chora. Minha falecida mãe, dizia que isso era manha, e minha mãe não gostava muito de criança manhosa. Algumas vezes agimos como criança, quando o próprio Deus nos nega algo. Você sabia que Deus pode dizer não para mim e para você? Mas você poderia se indagar, mas irmão, a Bíblia diz que tudo aquilo que pedires com fé receberemos. Mas a realidade é que tem pessoas que estão pedindo mal para outras pessoas e até querendo possuir aquilo que não lhe pertence. E Deus, na sua infinita sabedoria, ele vai lhe negar. Vamos citar 3 exemplos de pessoas que receberam um não da Bíblia. Existem vários exemplos, mas destacamos aqui 3. O primeiro é de Adão. Deus disse não para o primeiro homem. E segundo o pastor Eliseu Rodrigues, a Bíblia já começa com uma negativa, logo no início da Bíblia. Nem tudo nos convém. E você sabia que a proibição, ela nos limita em todas as áreas? Por exemplo, as pessoas com mais de 40 anos devem estar limitadas ao uso do sal e até do açúcar. Essa proibição nos limita e poupa a nossa saúde. Adão, ele desobedeceu. E até hoje nós sofremos as consequências da desobediência de Adão. Quantas pessoas que são desobedientes aos seus pais, e são desobedientes a Deus, e sofreram várias consequências. Não é que estou querendo aqui dizer que Deus é vingativo, mas chama-se a lei da semeadura. O segundo exemplo que eu quero trazer é o exemplo de Moisés. Deus disse, porém, não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 52. A Bíblia diz que Moisés era manso. Quando a Bíblia diz que ele era manso, que ele era paciente, algumas traduções. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números, capítulo 12, versículo de número 3. Como nós precisamos da mansidão ou da paciência que teve Moisés e que teve Jó. Sua vida, segundo o pastor Jaziel Gomes, dos 120 anos, 40 foram no Egito, mais 40 no campo e mais 40 no deserto. Mas Deus lhe disse não, e ele aceitou a negativa de Deus para a sua vida. Volto a dizer, se Deus te disse não, é porque ele sabe o que é melhor para você. E o terceiro e último exemplo que queremos trazer à nossa audiência é o de Davi. Deus disse para Davi, portanto agora a espada jamais se apartará da tua casa. Segundo Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 10. Davi foi rei, um dos maiores reis de Israel. Davi foi um guerreiro e venceu várias batalhas para o Senhor. Segundo eu aprendi com o pastor Luiz Antônio, foi o único que desceu ao Vale dos Refaíns para enfrentar ali os gigantes. Segundo Davi era o homem segundo o coração de Deus. Isso significa
que ele possuía uma profunda conexão espiritual com Deus. Mas não obstante todos esses adjetivos, Davi falhou na sua caminhada. Isso mostra que devemos estar constantemente em conexão com Deus, guardando o contato, porque estamos propensos à queda. E ele escreveu: o Senhor é o meu pastor, no Salmo 23, mas Deus disse não para Davi. Resumo: na oração sacerdotal ou a oração universal está escrito que podemos pedir sim, mas sob a tutela da vontade de Deus. E muitas das vezes queremos que Deus faça a nossa vontade e não queremos que Deus faça a vontade dele em nossas vidas, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Mateus capítulo 6, versículo número 10 diz assim: seja feita a tua vontade. Bem, eu sou o presbítero Everaldo Filho e nesse áudio nós falamos quando Deus diz não. E se você foi abençoado por esse áudio, compartilhe e nos ajude a evangelizar. Deus te abençoe.